Olá, o Cápsula está de volta. E olha só, lembra quando você era criança, que você estava toda naquela expectativa para assistir algum filme, algum desenho, principalmente na televisão, e aí quando você sentava naquele momento aparecia algo que você não queria? Ou então quando você está no meio do desenho e de repente vinha alguma coisa que te incomodava muito? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Cápsula. A gente vai falar sobre essas coisas que incomodavam muito a gente quando a gente era criança. Vamos ver então se você se identifica com essas histórias também, né, Gabi? Luiz. Oi. Vamos falar para as pessoas que não entenderam. Essa pauta surgiu quando a gente foi falar de um desenho chamado O Alligator. E esse desenho, por quê? Conta pro povo, Luiz, por que esse desenho irritava muito, no caso, nós dois? Pois é, me irritava muito esse desenho, sabe por quê? Porque eu tava ali vendo na minha TV, num sábado de manhã, durante uma semana, aquela sessão animada. Tava lá vendo Scooby-Doo, depois passava o Corrida Maluca, e você tava naquela expectativa, de repente dava um black e começava. Esse desenho. Desse jacaré. Não, vamos ver a abertura. Tipo, bota aí a abertura, pra vocês entenderem o drama, ó. Olha essa musiquinha, gente, essa musiquinha não ele dá. Nesse barquinho na abertura, e quando o barquinho tava debaixo d'água, que ele tava com aquele motorzinho, com essa musiquinha, ou coisa ruim. Porque era tipo assim, era um rolê que a gente, assim, queria ver os nossos desenhos, mas vinha esse desenho e ele não era bom. E eu acho que quando vinha a abertura e a musiquinha grudava na cabeça, né? Não, e assim, a trama do desenho, o negócio também era uma coisa sem... Tipo, era um jacaré que estava no zoológico, e só que assim... Ele ficava curioso com as coisas que aconteciam na cidade. E ele queria Então vazar. ele sempre fugia do zoológico para vazar, para ficar inserido em meio às pessoas. Só que aí o guardinha ali, o zelador do zoológico, sempre dava um jeito na situação que acontecia e botava de trazer ele de volta. Mas assim, exatamente. era uma coisa tão arrastada, era uma coisa ruim, atrapalha. Não, exatamente. Mas vários desenhos antigaços assim, são bichos, 60, né? Década de 60, são animais, da Hanna-Barbera, né? Da Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera era assim, todos os desenhos dele eram desenho de bicho, né? E eram todos bichos que queriam transgredir, queriam fazer alguma coisa. Porque eram os bichos lá do zoológico não. A turma lá do Manda-Chuva, que eram os gatos, que sempre tretava lá com o guarda. O Zé Colmeia. O Zé Colmeia, o Maguilo Gorila, que tipo assim, adoravam pegar bichos, né? O Leão da Montanha, Dom Quixote, o Bob Pai, Bob Filho. E por falar, então, nessa época desses desenhos e tudo mais, essa coisa mais antiga, esse aí parece que tá até uma coisa mais atual, uma releitura. Mas esse também era um desenho super antigo, mas esse aí já era ranço do Luiz. Assim, não tô criticando. Por que você pegou ranço dos Jetsons? Não tô criticando o desenho, mas assim, não sei, era uma... Não era criticando, mas já criticando. Não criticando, mas fala que às vezes, pela minha idade, eu não entendi. Era um negócio futurista que eu falava. Mas isso aí é a mesma coisa dos Flintstones, que é da idade da pedra. Só que não tem nada a ver. Que colocava... Era os Flintstones do futuro, entendeu? Era a mesma trama, que era um trem ruim também. E eu não gostava. Então, sempre a hora que começava os Jetsons, é o que eu mudava de canal. Porque se eu já não começava lá com os Flintstones, aí vários anos depois, o futuro com os Jetsons. Mas eu reconheço que, sim... Tem várias críticas que eles fazem na série, né? Não sei se você estava falando, alguém estava falando que... Eu não lembro de assistir esse desenho, não, mas eu lembro que eu gostava. Que tem, nesses Jetsons que eles estão no futuro, é realmente o futuro como eles imaginavam. Então, por exemplo, o pai trabalhava 1 hora por dia só. Então, tem várias coisas assim. E queixavam de cansaço e esgotamento, né? Mas era um futuro que trabalhava poucas horas, ficavam só na farra, mas eles Carros eram voadores, era tipo tinha assim, robô. Era uma parada que era tipo anos 2000, não era? Que esse desenho se passava. Mas eu acho que como criança, assim, acho que a gente entende um pouquinho de não gostar desses desenhos, porque da década de 60 não tem toda essa ação própria dos frames ali, dessa narrativa que é mais veloz. Então eram desenhos mais arrastados. Sim, e aquilo ali devagar, mesmo aquela criança elétrica ali, não estava querendo uma coisa Era muito mais diálogo do que ação, né? E aí porque o próprio estilo de animação, como a gente for para pensar, animação é uma coisa, obviamente, que dá muito trabalho para ser feita, e eles tinham, e pensa numa série, é um trabalho frenético ali. Agora, se tem um negócio que se a gente for pensar em estresse, isso, gente, isso batia muito em mim. Que era quando eu sentava na televisão pra assistir Pica-Pau, e era o Pica-Pau biruta doidão.
Quando começava... Pica-pau dos anos 40, né? Isso, quando eu ligava, e era esse pica-pau, eu ficava assim, não tô acreditando. Ele é porque a banguela. gente tinha que esperar esse acabar pra ver se passava os mais recentes que eu curtia. Não, ele era banguela, ele era vesgo, o cabelo dele todo atrapalhado, Sim. ele não andava direito, ele andava meio assim, com Sim, gestão, ele era sei lá. muito, tipo, sádico, assim, sabe? Ele era Sei, né? muito ruim. Pra criança, né, o desenho, assim. Era muito, sim, você ficava meio assustada, né, das maldades que ele fazia. E aí a gente até pesquisando mais sobre, né, a história desse pica-pau, a gente viu que a primeira animação dele, assim, era muito dessa coisa, assim, os bichos reclamando do pica-pau, que, tipo assim, não dou conta dele. Aí ele vai pro psiquiatra pra tentar resolver a situação e acaba como com o psiquiatra mais doido ainda que ele, assim. Enfim, mas hoje em dia eu acho muito divertido, eu acho graça nas coisas e tudo mais. Mas na época da infância eu não gostava. Eu acho que esses desenhos, assim, eu não sei também, esse dos anos 40... Não sei se esse negócio era pensado pro público infantil, não. Porque eu acho que hoje, quando a gente assiste, a gente acha mais graça por entender essas piadas que são pelo absurdo, pelas piadas que são maldosas. E a criança, eu acho que talvez ela ri do personagem, da situação por si mesma, mas não entende o que tá por detrás ali. Sabe por que eu acho que eu não gostava muito? Eu não gostava da figura do pica-pau, eu achava ele feio, assim, sabe? E por falar em coisas que não gostávamos de estilo de figuras... Que história é essa da Gabi não gostar de Família Dinossauro? Ai, gente, essa é uma história... É entendível. Por quê? Explica o ranço. Quando passar a Família ranço. Dinossauro, você queria mudar de canal. Sim, eu mudava. Por quê? Eu mudava. Muito É exatamente o que você falou, Carol. Tipo, eu cresci não sendo acostumada a ver esses tipos de desenho, de entretenimento pra criança que não era 2D. Eu só via aquilo, eu via Vaca e o Frango, eu via Laboratório de Dexter, tudo 2D. Aí a primeira vez que eu vi Família Dinossauro, eu falei, gente, o que é esse tanto de gente vestida de dinossauro? E aí me dava um pouco de medo, sabe? O Baby falando, e ele ria diferente, eu ficava assim, transtornada. Aí eu mudava, eu falava, não vou ver isso. E esse daí, os Muppets também, nunca gostei. Ai. Não vou ver isso aqui mais, vamos mudar aqui pro Cartoon, vamos mudar pro outro aqui, porque não descia. E se a gente for parar pra pensar, tipo assim, é uma série, né? Tipo, dos anos 90 e tudo mais. E, tipo, super faziam várias críticas à sociedade, tinha às muitas coisas que e eu tudo nem mais. entendia na época também. É isso, quando a gente é criança, você não entende o que está sendo ali passado. Uma coisa acho que por isso que eu não você pega e gostava. tal. Exatamente. Você pega as coisas e tudo mais. E aí, mas o que é engraçado, quando a gente foi fazendo essa resenha e comentando das coisas, assim, é muito engraçado. Quando, tipo, uma coisa pode despertar um ranço enorme na pessoa e outra não incomodar. Eu gostava. Porque eu acho que era isso, do gosto mesmo, assim, é uma coisa que não explicava. Eu gostava na Família Dinossauro da geladeira, que quando eles abriam a geladeira, era cheia de mãos lá dentro, de umas criaturas, aí passava o pote de maionese, sei lá, e tal. Era uma senão gritaria, tinha que né? fechar rápido, senão os bichos iam sair. Aí tem até um episódio que o Baby abre essa geladeira, eu sei lá, e os bichos puxam ele pra dentro da geladeira, e era uma gritaria ali dentro, e aí não sei o que acontece, que eles têm que resgatar o Baby que tá lá dentro desses Sequestrado bichos. pela- Não, isso é bichos da muito comida. pra mim. Eu acho que é exatamente isso. Eu, pelo menos, era assim. Se eu não entendia, se eu não via por quê, eu não via. Por exemplo, quando eu fiquei mais velha, eu comecei a ver Alf. O E Teimoso. É. Esse daí eu já não gosto. Então, esse eu comecei a amar, entendeu? Eu Aham. via no Nick at Night, que passava Aham. esses antigão, assim, de madrugada. Eu via e gostei. E é o mesmo estilo Sim. da Família Dinossauro, que são pessoas fazendo e tal. Aham. Então, acho que é isso. Chega num ponto que você não entende o que tá acontecendo, que é Aham. muito piração, eu não gostava mais. Sim. Ué, engraçado, né? Porque, tipo assim, realmente existem umas coisas, e às vezes tem coisa que irrita, que não é o estilo, mas é coisa que tá no roteiro do negócio. Falando em ranços de roteiro, coisas que me irritavam muito, que não é tão ranço, mas assim, me irritava. Era a Uni na Caverna do Dragão, porque todas as vezes que eles estavam pra sair, a unicórnia, adorei esse negócio de unicórnia. Gênero para unicórnio agora. Enfim, ela, tipo, berrava, impedia o povo de sair, e isso me irritava muito, porque eu ficava assim, eu não vou assistir esse desenho mais. Ela Por um lado, atrapalhava eu penso tudo, assim, né? Eles estavam lá indo embora pra casa, dando né? certo. Aí eu ela pensava, berrava. quando eu era criança, eu pensava assim, gente, por que não pegaram a Uni antes já de uma vez, né? Bota, sei lá, ajuda. Ó, coisa horrível, eu sou super defensora dos animais, né? Como ser unicórnio, enfim. Esse de verdade. Mas eu achava que ela atrapalhava muito o roteiro das coisas, isso me incomodava muito. Tem até umas teorias Muito. falando que é uma capanga que o Vingador mandou pra Sim, atrapalhar mesmo, eu pra boto botar fé. o terror ali na turma. Boto fé total nessa história. E outra coisa que me dava muito ranço de coisas de roteiro, mas assim, mais de como apresentava o personagem, era o Dragon Ball. Quando, tipo assim, acabava o desenho, sempre tinha um resumo do próximo desenho. E aí era uma parada assim, você Do tá há próximo anos episódio, né? acompanhando a luta lá, não sei o que lá, e aí de repente vinha assim,
acabava e no próximo episódio, aí não sei o que lá, e fazia o resumo, aí vinha. No próximo episódio, Dragon Ball Z será, tipo... Não sei quem Goku morre. derrota Freeza, sabe? Umas paradas assim, a morte, Saiyajin, fase 3. Então você ficava assim... A Carol não tá metendo, assim, Eu amo. pau no Dragon Ball. Como Quando não você vai falou isso, brigar eu achei que comigo? você tava falando mal do eu desenho, que é amo muito Dragon bom. Ball, eu Mas o amo. negócio é entregar, dar Isso. spoilers do próximo episódio. Tipo Isso. assim, você Qual tá a necessidade? acompanhando. É tipo, né? sabe o que parece? É muito assim, tipo, vamos, meu filho, dá um título agora aí que eu tô precisando desse E de título fato agora. isso incomodava, porque eu lembro aí na saga do Freeza que ficou quase um mês falando que Namekusei ia explodir. Aí no próximo episódio Namekusei vai explodir, e explode mesmo. Tipo assim, aí você fala, deu spoiler do negócio, né? É, tipo, assim, eu amo Dragon Ball, tipo, todos, assim, amo, tá aí ó, o céu aí no meio, é minha saga preferida, mas sempre contavam as coisas que iam revelar no... É. Enquanto uns não contavam, tipo, a Caverna do Dragão que nunca teve fim, outros contavam, né? Exatamente, pois é, e era um negócio que eu ficava assim, tipo... Mas eu acho que eles já estavam Valeu. tão já com o seguro da audiência, que Sim. essa estratégia deles de, sei lá, de contar ou isso é não, pra verdade. eles não interessava. Tipo assim, era um A público gente ia assistir fiel. de todo jeito, o né? público é fiel. Lógico. Sim, É é verdade. verdade. E por falar em roteiros e coisas tipo preguiçentas nos animes, animes não, né? No caso do desenho animado, tem Rei Arnold, que eu também não entendi. Gabi contou. Eu tenho um ranço. Por quê? Eu amava Rei Arnold, é um desses desenhos que eu acompanhava sempre e tal. Inclusive, eu acho que é um desenho super legal, porque tem uma crítica ali, porque o Arnold é um menino de 9 anos, ele é órfão, ele foi morar numa pensão com tanto de adulto, cada um com sua personalidade, assim, e tal. Tinha os amigos, mas tinha a Elga, que é a menina loura. E o que acontece? Quando eles eram cara dela é crianças, muito boa. o Arnold foi uma das primeiras crianças que chegou perto dela pra conversar e tal, porque a Elga, os pais dela não eram presentes e tal, a mãe tinha problema de alcoolismo, enfim. Aí o Arnold foi a primeira pessoa. Só que aí com esse negócio, eles têm 9 anos agora, meninas odeiam meninos, então ela sempre quis ferrar com a vida do Arnold, sempre lá. Só que em todo episódio, assim que ela brigava com ele, ela chegava em casa e dentro do guarda-roupa dela tinha um altar do Arnold, porque ela amava o Arnold Porque era essa secretamente. briguinha mesmo do menino e da menina que Tipo, se na gosta, frente das né? pessoas eu vou odiar. E aí, tipo assim, eu ficava vendo, esperando o dia que a Elga ia se declarar pro Arnold. E o dia nunca chegava. E aí eu cresci e eu nunca vi. Tive que ir no YouTube procurar pra ver se existe, realmente existe, o dia que ela se declara. Mas Gabi eu ficava... queria que eles namorassem no programa infantil. Ai, lá. gente, é porque eu sempre fui romântica, não tem como. Mas eu entendo esse negócio, né? Porque a gente fica esperando as coisas. Esperando as e coisas tal. acontecerem e aí não acontece, igual o Caverna do Dragão, mesma coisa. Mas tem um episódio lá que você tava até assistindo. Não, que aí eles- depois, hoje eu vi que realmente a Elga se declara pro Arnold, é bonitinho, tá ele tudo fala, certo. não, mas é ruim também, porque ele chega e fala assim, não, porque eles estão no meio de uma briga, que tá acontecendo lá, que eles têm que salvar a cidade e tal, aí eles falam, não, calma, não tenho tempo pra pensar sobre isso, vamos salvar primeiro a cidade, depois eu penso sobre isso, aí tipo, não ficam juntos, gente. Gabi tudo romântica, bem, ela quer ver os casais que ela chipou, ela quer ver junto. É isso, porque eles tinham 9 anos. Né? Faz 9 anos. sentido. Mas assim, se for no romancezinho infantil e inocente, aí tudo bem, né? Mas Aí- realmente é um desenho muito bom. É muito legal. Ai, gente, muito fofo. Adorei compartilhar o ranço com as pessoas, né? Será que as pessoas identificaram algum ranço? Identificaram, né, com algum dos nossos ranços? Deve assim, ser do essas Alligator, coisas. não é Alligator, possível. com Esse desenho tinha que ser apagado da fase da Sim. Então, gente, foi muito bom relembrar essas coisas desses ranços, compartilhar, porque teve coisa que eu achava que era só minha e eu fiquei muito feliz. É coletivo, Quando né? o Luiz teve o mesmo ranço Não é só do você, Alligator. não é só você, Carol. E é uma parada muito engraçada Você não que está realmente sozinha. acontece, né? E por falar em ranço, algo assim que não vai... Acho que não tá deixando ranço assim, pelo menos na gente e muita gente, são os Vingadores que estreiam já na próxima semana. E tem cobertura do Cápsula, né? Vai ter Tem com cobertura certeza. lá, aí. a gente vai estar lá no cinema acompanhando. Pois é, estamos ansiosos, assim, né? Então, ó, não percam a nossa cobertura especial dos Vingadores na próxima edição do Cápsula. Pois essa edição, então, fica por aqui, mas tem mais edições no nosso canal no YouTube e você também pode nos seguir no nosso Instagram. Segue a gente lá, hein? E até semana que vem. Tchau, tchau!